A bancada da oposição no Congresso Nacional intensificou a articulação para frear o avanço da PEC do fim da escala 6x1 e passou a defender publicamente um modelo alternativo de relações trabalhistas baseado na remuneração por hora trabalhada. Na avaliação de parlamentares da oposição, é que a proposta de redução da jornada deve se transformar em uma das principais vitrines eleitorais do presidente da República neste ano. Já o governo deve se reunir com Hugo Mota nesse fim de semana para avaliar o formato final da proposta. O Planalto avalia ceder e aceitar uma redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas semanais, com uma transição que seria de 2 a 5 anos. A ideia da reunião é alinhar justamente esse discurso sobre o tema para não ter problemas e questionamentos futuros. Eu vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, que tem acompanhado as muitas discussões a respeito do fim da escala 6x1. E agora, integrantes da oposição falam em uma proposta que indique a remuneração por hora, que inclusive seria um modelo que já é utilizado em outros países. Muitos entendem que nesse modelo poderia estimular as pessoas a trabalhar mais ou gerir melhor o seu trabalho. O que você acha, Dávila? Canhato, mais um projeto populista que coloca em risco o emprego das pessoas. Veja só, todos os estudos, absolutamente todos os estudos sobre essa proposta, feito com matemática e não com ideologia, e não com dogmatismo da esquerda, mostra que esta proposta vai aumentar o desemprego, jogar milhares de pessoas na informalidade, destruir pequenas e médias empresas incapazes de absorver esse curso, comprometer ainda mais a situação delicada financeira dos estados e municípios. Isso são o que os estudos mostram. Essa turma vigarista que propõe esse projeto não mostrou um único estudo que comprove que esta é uma medida que vai gerar emprego, que vai aumentar o trabalho formal, que vai fazer com que as empresas se tornem mais produtivas e competitivas. Não tem um único dado. Sabe por quê? Porque não existe. Matemática não se adequa à escolha da militância que está no poder. Matemática é uma ciência exata. Por isso, mostra que esta proposta não tem nenhuma substância a não ser o populismo eleitoral. O governo poder dizer, e o Congresso, principalmente o presidente da Câmara, vai poder dizer que está fazendo alguma coisa para trazer para o trabalhador algo maravilhoso. Ele vai trabalhar menos horas e continuar ganhando a mesma coisa. O que isso não existe. Isso é o mundo de Nárnia desse populismo. Então, Canhato, o que acontece? Ao invés da oposição se mobilizar para sepultar essa péssima ideia, a oposição falando, não, gente, a gente não pode se opor a isso no ano eleitoral, afinal de contas, nós vamos perder voto. Então, vamos descobrir um atalho. O atalho, óbvio, que é este projeto de remunerar por hora trabalhada. Se fizer isso, não importa se o Congresso decide que vai ser 40, 10 ou 15 horas. Você vai ganhar pela hora trabalhada. Mas é um atalho. É um atalho porque os parlamentares de oposição não têm coragem de denunciar a farsa que esse projeto é. Que esse projeto vai gerar desemprego, vai quebrar pequenas empresas, vai comprometer as finanças dos estados e municípios. É inacreditável a falta de coragem para se dizer a verdade no Brasil. Isso mostra o grau de covardia da oposição num ano eleitoral. Pois é, deixa eu agora passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo teve muitas experiências profissionais no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, e nós falávamos aqui nos bastidores sobre essa cultura norte-americana de trabalho ou remuneração por hora, e em alguns casos, inclusive, pagamentos por semana. Deixa eu só pedir, a direção está só verificando uma situação.
Então, é só um problema técnico. Daqui a pouco o Beraldo, então, traz a sua avaliação. Só um problema técnico, a gente não consegue colocar ele neste momento. Então, enquanto a gente prepara o Cristiano Beraldo, deixa eu passar para o Roberto Mota, que também vai avaliar as discussões sobre o fim da escala 6x1, mas essa ideia da oposição de sugerir um modelo um pouco diferente, em que a remuneração seria feita por hora. Porque, por vezes, o trabalhador acaba sendo estimulado. Vou puxar mais umas 2 horas no dia, se houver condição, porque daí eu ganho mais. Você acha que muda a avaliação, o olhar do trabalhador sobre o trabalho, sobre o quanto ele receberia naquela semana ou naquele mês, Mota? Eu voto com Dávila nessa questão, Canhato. Existe uma enorme covardia dos políticos da oposição de encarar esse problema de frente e chamar esse projeto do fim da escala 6x1 pelo seu nome verdadeiro, uma fraude. É uma tentativa de enganar o trabalhador. O que a oposição deveria explicar para o trabalhador é o seguinte: ninguém pode trabalhar menos horas ou ganhar mais em um emprego que nunca vai existir. Porque cada interferência do Estado ou do governo no mercado de trabalho tem esse efeito. São menos empregos que serão criados, porque o Estado pode obrigar o empresário a pagar esse ou aquele imposto, ele pode obrigar o empresário a fazer essa escala ou aquela, mas o Estado não consegue obrigar o empresário a criar um negócio ou a criar um emprego. Esse é o principal efeito da interferência do Estado na relação entre trabalhadores e empresas. Já se aprovou uma reforma trabalhista, já existe hoje, ou deveria existir, liberdade suficiente para que trabalhadores e empresas resolvam entre eles o que é melhor para os dois. Mas acontece que estamos em ano eleitoral e há um desespero da parte do governo, um governo completamente perdido, que não tem nenhuma ideia nova. Enquanto o mundo caminha para inteligência artificial, robótica, exploração espacial, nós aqui estamos revisitando debates da década de 1980. Essa ideia marxista de conflito entre o capital e o trabalho. Então é preciso punir o empresário explorador para dar liberdade, melhores condições de vida ao trabalhador que precisa de tempo para namorar. É uma proposta que trata a todos, trabalhadores e empresários, como se fossem idiotas. É importante, Mota, ter lembrado dessa fala do presidente da República no dia de ontem, que o fim da escala 6x1 seria importante porque o trabalhador quer fazer uma série de coisas, inclusive namorar. Mas deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque eu fiz uma introdução há pouco, destacando que o Beraldo teve muitas experiências profissionais no exterior, e ele compartilhava aqui em off sobre essa cultura norte-americana para alguns casos, principalmente aqueles que iniciam a vida profissional, de receberem, serem remunerados por hora e, por vezes, receberem por semana. Esse modelo daria certo aqui no Brasil, Beraldo? Esse modelo, Canhato, representa uma mudança cultural, de fato, porque nos Estados Unidos as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, ou enfim, você sai da escola, as escolas públicas são, em geral, de muito boa qualidade, você tem oportunidade de ir para uma universidade e nessa universidade, quando você sai de casa, em geral você mora na universidade, você também vai atrás do seu primeiro emprego. E esse emprego, muitas vezes, ou em geral, é empregos de lanchonete, alguma atividade ali, alguma loja, alguma coisa, são empregos que pagam por hora. Quando você entra no mercado de trabalho, a sua primeira experiência nos Estados Unidos é justamente aprender quanto vale o seu tempo. Você vai estudar para uma prova por 2 horas ou você vai trabalhar por 2 horas e cada hora você vai ser remunerado por 15, 20, 25 dólares. E você já sabe que seu tempo vale alguma coisa. Esse conceito no Brasil inexiste. O brasileiro não faz essa conta. Às vezes ele pega
aceita um trabalho a 2 horas e meia de ônibus da sua casa porque vai ganhar um pouco melhor do que um trabalho a meia hora da sua casa, sem colocar na sua conta esse tempo que ele perde no deslocamento, porque ele não tem essa consciência. E da mesma forma, esse negócio de pagar por semana, que também é bastante comum, faz com que as pessoas nos Estados Unidos tenham dinheiro. Toda semana entrou um dinheiro no bolso. A economia não para, você sempre tem um dinheirinho no bolso para gastar. Isso é muito bom. Obviamente, depois que há uma evolução de carreira, você chega num determinado nível, essa dinâmica se assemelha mais ao que a gente vê no mercado formal de emprego no Brasil. Mas aí a cultura já está formada, o entendimento já está formado. E a gente faz uma ponte nessa questão cultural, inclusive, com a questão dos impostos. Por que o governo brasileiro se habituou a extorquir o cidadão criando impostos sem parar? Porque a gente não se dá conta o quanto nós trabalhamos, damos o nosso suor, a nossa dedicação, o nosso compromisso, abrimos mão de namorar, como diz o presidente da República, abrimos mão de estudar, abrimos mão de estar com a nossa família para trabalhar, e aí na hora que a gente vai comprar alguma coisa, usar o fruto do nosso trabalho para adquirir alguma coisa, os impostos embutidos ali são gigantescos. E eu termino dando só um exemplo. Outro dia comprei uma mala de viagem. Mais da metade do preço da mala era imposto, o que significa que aquela pessoa que produziu, que colocou a mala na loja, etc., ela tem que pagar mais de imposto do que vale a mala. Para cada R$100, por exemplo, do preço da mala, 55 era imposto, 45 era do produto efetivamente adquirido. Isso não faz o menor sentido, isso é uma insanidade, isso é uma loucura. Só que essa loucura nos absorveu e a gente não dá valor para nada que é efetivamente relevante. A gente apanha, a gente toma uma rasteira, a gente cai com o rosto na sarjeta e a gente levanta no dia seguinte, chacoalha, tira a poeira e segue para tomar outro tapa na cara, outra rasteira e cai de novo na sarjeta. Esta é a rotina brasileira. Somos cordeirinhos, mansos, calmos. Não somos um povo pacífico, não. Somos um povo sem esta gana de nos revoltarmos com aquilo que fazem conosco.